Olá, leitores de Carta Capital. Hoje a gente vai fazer mais uma entrevista especial aqui no canal da Carta no YouTube, com a professora, a doutora, socióloga Esther Solano, que vai nos ajudar nessa edição especial sobre os 100 dias do governo Lula a entender o impacto desse recomeço, dessa mudança no cenário que envolve os bolsonaristas, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, professora Esther, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente e topar esse desafio de pensar esse recomeço do cenário político brasileiro. Olá, Mari, um prazer conversar contigo e com todo mundo que vai estar nos assistindo. Muito obrigada. Professora, eu queria começar pelo último fato aí mais relevante que a gente tem acompanhado nos últimos dias, que é o caso das joias, né? O presente que o Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita. Eu queria saber, você que acompanha esse cenário, qual que foi o impacto desse episódio entre os apoiadores do Bolsonaro? Negativo, Mari. Eu venho comentando nos últimos dias que esse escândalo está tendo, de fato, um impacto negativo, fundamentalmente na base que nós denominamos a mais moderada, né? Aqueles que não são os hiperradicalizados. O que nós conseguimos capturar nas conversas e nas entrevistas? Basicamente, a ideia de ele errou, se errou, tem que pagar. E parece que as pessoas ficam relativamente satisfeitas com que está demonstrado que ele definitivamente cometeu uma falta aí, um crime, um delito, né? Então, assim, o que a gente se coloca no cenário? A ideia de que há um caminho possível aí de desconstrução do Bolsonaro, as joias são um caminho, mas, por outro lado, também há a ideia em torno da volta dele, há muita confusão em torno da volta dele. Então, para a gente, de fato, ter um caminho de desconstrução do Bolsonaro, utilizando, né, as joias, nós temos que ter uma outra coisa importantíssima, que é uma narrativa, um relato do porquê, por que ele veio, por que ele foi embora, por que ele veio, por que as joias, por que os processos. Então, eu costumo dizer que se nós, de fato, queremos, né, e desejamos, né, todos nós, e acho que as joias talvez vão permitir isso, né, ser uma porta de entrada, né, para conseguir que ele responda, né, ou comece a responder a série de processos que ele tem. Nós precisamos, da mesma forma e em paralelo, construir um relato e uma narrativa do que significa, de fato, tudo isso. Uhum. E de que forma a gente consegue construir essa narrativa? O que eu consigo ver, Mari? Há uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Os seguidores de Bolsonaro estão muito confusos, desorientados, porque eles não sabem realmente interpretar por que ele foi embora do Brasil e por que ele está voltando. Então, acho que essa confusão, essa perda um pouco de orientação, esse não saber interpretar, dá-nos justamente a oportunidade de tomar as rédeas da narrativa. Então, por que ele foi embora? Foi embora porque ele é um covarde? Foi embora simplesmente para esfriar a cabeça, para descansar. Foi embora e ele abandonou o Brasil, ele abandonou seus seguidores, ele abandonou a missão que ele tinha. E por que ele volta? Volta para enfrentar a justiça, mas esse enfrentar a justiça significa o quê? Significa que a justiça está perseguindo ele, ou significa de fato que ele tem crimes cometido e que ele tem que pagar? Eu acho que esse momento agora de não saber interpretar os fatos pela sua própria base dele é um momento precioso para nós justamente entregar uma narrativa desses fatos. É curioso você dizer que os bolsonaristas estão confusos, porque a gente sabe que eles se organizam muito através de grupos no Telegram, no WhatsApp mesmo, e esses grupos costumam munir os bolsonaristas de argumentos, de muitas vezes de informações falsas. Você tem informação sobre como está essa organização desses grupos? Sim. O que a gente pode falar, Mari, para explicar de uma forma simples? Nós dividimos sempre metodologicamente os bolsonaristas e até politicamente nos mais radicalizados e na base mais moderada. Os mais radicalizados são quantitativamente minoritários, mas são os que mobilizam, os que energizam os outros, né? Contaminando, digamos, a base mais moderada. Dois efeitos que a gente encontra. O primeiro efeito é, quando o Bolsonaro sai do país, há uma desmobilização da base mais radical. Depois do dia 8 de janeiro, a gente acrescenta uma outra camada de desmobilização.
Então, essa base mais radical, que evidentemente está no Telegram, que arquiteta toda essa campanha desinformativa e de ódio, ela não está no mesmo nível de atuação, de empenho, de engajamento que a gente viu nos últimos tempos, né? Então, por isso que aí que nos dá também uma entrada, né? Mas é outra coisa muito importante. Eu sempre digo que o bolsonarismo ele tem um certo efeito sanfona, que é o seguinte: os mais moderados eles colam nos mais radicais em alguns momentos, como por exemplo as eleições. Aí você teve, né, uma junção, digamos, dos moderados e os radicais em prol de um projeto único que foi escolher o Bolsonaro. Mas depois da derrota, os mais moderados eles se descolam dos radicais. Por quê? O argumento muito claro: olha, o Lula ganhou, bola para frente, eu quero que o país dê certo, então eu quero também me tranquilizar, volto para a minha vida, eu quero estabilidade, eu quero não me preocupar mais com temas políticos. E isso dá para nós também um outro momento interessante, né? Porque de fato há esse descolamento, a base radical não tem tanta capacidade de contaminação dessa base mais moderada, de sedução dessa base mais moderada, e uma base, isso é importante, essa base mais moderada, né, Mari, que não está absolutamente identificada com o bolsonarismo, que ela poderia voltar, digo, em muitos casos, porque eles já votaram na opção democrática, inclusive muitos no Lula, que poderia se reidentificar, digamos, de novo com a proposta democrática, né? Então, aí que está, acho que, essa oportunidade, né? Se existem esses momentos em que os moderados se descolam dos mais radicais, como é que foi o impacto para os bolsonaristas moderados do episódio do 8 de janeiro? Uhum. Muito negativo. O 8 de janeiro deu para nós uma oportunidade muito interessante para duas coisas: para colocar o bolsonarismo radical no lugar da rejeição. Então, nós temos que rejeitar isso porque o bolsonarismo radical é violência, o bolsonarismo radical é instabilidade, caos, é baderna, e nada que incomode mais o brasileiro do que a baderna, né? Então, os moderados, espontaneamente, nas entrevistas que a gente conduzia, falavam isso o tempo todo: não, eu não quero ver isso, é detestável, né? Eu não me identifico com isso, é um repúdio muito grande. Agora, qual que eu acho que para mim foi talvez a falha que nós tivemos enquanto campo progressista? Que ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade de colocar o bolsonarismo radical nesse lugar da rejeição, nós também tínhamos que ter sido talvez mais exitosos, colocando o Lula num lugar muito importante política e comunicativamente, que é o lugar da unificação, o lugar do estatista, o lugar do líder que consiga unificar, pacificar e conjugar de novo esse país dividido. As pessoas nas entrevistas, esse campo bolsonarista moderado, estavam pedindo isso e viram no dia 8 uma oportunidade para se reconectar um pouco com essa figura do Lula unificador. Tinha essa oportunidade, só que de um tempo para cá a gente parece que perdeu um pouquinho o caminho, né? Dessa visão desse Lula que, como o lema do governo diz, é o Lula união e reconstrução, né? Acho que é esse ponto aí que a gente tem que reconstruir e reconectar. Uhum. E a partir desse ponto do Lula, união e reconstrução, a gente tem visto que já nos primeiros, agora 2 meses de governo, o Lula anunciou uma série de políticas públicas que tinham sido desmontadas durante o governo Bolsonaro. Esses anúncios de políticas públicas, como o Bolsa Família mesmo, o novo Minha Casa Minha Vida, políticas que pela direita são tratadas como assistencialistas. Uhum. Como é que o bolsonarismo moderado recebe esses anúncios? Reagiu bem, Mari. Os moderados reagiram bem porque os moderados entendem que é uma necessidade de estabelecer políticas públicas enquanto a padrões de fato de Estado, né? Eles entendem que são políticas de Estado. E eu acho que teve uma reação positiva. Eu me lembro muito bem do discurso que o Lula deu quando ele anuncia publicamente o Bolsa Família, que ele retoma a ideia da fiscalização. Ele fala sobre isso várias vezes no discurso. E isso é muito interessante, essa ideia de que nós temos que uma política pública que é muito importante, muito cara para o campo progressista, mas também é interessante acrescentar alguns conceitos que são caros no campo conservador, como a ideia da fiscalização, por exemplo. Então, acho que essas políticas públicas elas não geram atrito no campo conservador moderado, no campo bolsonarista moderado. Acho que elas chegaram a um ponto que foram transformando em consenso, desde que a gente saiba, de fato, navegar um pouco, né, Mari, com esses conceitos que, enfim, que eles se apropriam muito, como essa ideia da fiscalização, da ordem, né, na hora de distribuir o benefício, etc. O Bolsonaro passou 89 dias fora.
e voltou ao Brasil 2 dias antes da data em que marca o golpe de 64. Então, sempre tem aí um simbolismo, né? Uma data que ele gosta de exaltar. Eu queria saber qual que foi o impacto dessa ausência do Bolsonaro para os bolsonaristas raiz mesmo, para os bolsonaristas mais apegados à figura do líder. Eu acho que o impacto foi fundamentalmente a desenergização deles. Eles ficaram mais desmotivados e mais desmobilizados, porque, óbvio, quando num movimento tão psíquico e tão afetivo, tão libidinal como o bolsonarismo, e tão apegado ao líder, quando o líder falta, ele faltou física, mas também simbolicamente, você desmobiliza muito sua base. Então, a gente vê, acho que, 2 efeitos fundamentais. Um que é de desmobilização e outro que é de uma certa orfandade, de uma carência afetiva também. Então, por isso que entre eles, algum deles já me falaram em algumas entrevistas, em algumas conversas que eu realizo, olha, é verdade, um pouco de abandono, viu? Um pouco de covardia. Eles não falam muito alto, mas isso está por aí, né? É interessante isso. E, inclusive, eu acho que há uma certa, talvez, percepção aí no campo de, bom, agora o Bolsonaro volta, mas se ele volta para ser um líder de novo, ou ele volta para ficar um pouco nos bastidores, então uma grande incerteza em quem que vai de fato pegar agora, né, a herança do bolsonarismo. E essa é uma definição que também causa uma perplexidade, né, entre os moderados e os radicais, fundamentalmente, esse vácuo, né? E aí que eu acho que nós também temos uma oportunidade interessante. Então, assim, não é só Bolsonaro que está por se definir, digamos, mas o próprio bolsonarismo e a sua representação. Pois é, você escreveu recentemente em alguns artigos, até logo depois do primeiro turno das eleições, que o bolsonarismo veio para ficar. A gente está vivendo, nesse momento, uma crise de representatividade entre os bolsonaristas? Sem dúvida. O que eu digo quando eu escrevo que o bolsonarismo veio para ficar? O que eu quero dizer basicamente é que o bolsonarismo ele foi muito magistral, me parece, em radiografar uma série de valores estruturantes da sociedade brasileira. Ele os radiografou, os potencializou e os eleitoralizou. Então, esses valores, eles estão lá, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fundamentalismo religioso, ele continua lá. Quando a gente fala de radicalização enfim, dos estamentos, né, da segurança pública, ou dessa obsessão, né, de certos protótipos de brasileiros, os arquétipos de brasileiros pela ordem, né, pela autoridade, pela hierarquia, ou quando a gente fala, por exemplo, de um mal-estar muito profundo, de um grande núcleo populacional brasileiro contra os avanços das ditas pautas identitárias, tudo isso continua lá, do antipetismo continua lá, o anti-igualitarismo, então são questões muito enraizadas no social, numa grande parcela da sociedade brasileira. O que acontece agora? Que se bem esse campo simbólico está aí, o campo representativo está em disputa. Então, por quem que o bolsonarismo vai optar em termos representativos? Vai optar por uma figura que continua o caminho do radicalismo? Então, não sei, vai optar de repente por começar a compreender alguém como a Michelle Bolsonaro como uma alternativa, ou vai optar por alguém que talvez migre para uma alternativa muito mais moderada, que eu acho que tem uma maior capacidade, que, por exemplo, o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, né, que ele tem uma maior capacidade para aglutinar forças e para representar um certo, vamos colocar aí, bolsonarismo 2.0 mais moderado. Né? Isso que está em disputa agora. Eu queria te perguntar agora justamente sobre isso. Como é que você está vendo essa disputa entre Michelle Bolsonaro, que está tentando construir uma candidatura, e esses líderes que não estão se descolando do Bolsonaro, né, mas estão agindo de forma um pouco mais moderada, como o próprio Tarcísio. Eu queria que você me ajudasse a entender essa disputa, que vai se dar muito para as eleições municipais, né? Maria, eu acho que vai depender muito de como essas figuras entendam o quebra-cabeça do bolsonarismo, dessa representação bolsonarista. Eu acho que eles têm 2 opções, me parece, né? Pensando um pouco, simplificando o cenário. Tem uma opção que é entrar, enfim, numa guerra fratricida entre eles, procurando o maior protagonismo. Então, a Michelle decide, né, se transformar numa superestrela, né, do PL, e aí, enfim, ela talvez provoca alguns atritos, né?
E tem uma outra possibilidade, eu tremo por isso, né, porque eu acho que é a mais inteligente do ponto de vista deles, que é juntar esforços e juntar capacidades. Então, por exemplo, qual é o cenário talvez mais preocupante que eu vejo? Um líder como o Tarcísio, com projeção nacional ampla e que navega, né, que é visto como um líder moderado, que tem um potencial eleitoral muito grande, ele, de alguma forma, tomar uma dianteira, né, eleitoral, ele se configurar como um líder, mas, ao mesmo tempo, o campo bolsonarista se dinamizar por figuras que estejam aí por perto, né, mobilizando e dinamizando o campo em torno às pautas de gênero, à pauta de sexualidade, ao antipetismo. Então, a Michelle Bolsonaro, ela pode muito bem atuar dessa forma, né, Mari? Dinamizando o campo, porque ela atua bem nesse campo das pautas das guerras culturais, né, e no campo da moralização da política. Ela tem uma entrada muito forte em segmentos que não são triviais. Ou, enfim, o Nicolas Ferreira da vida, né, pode, infelizmente, ter um papel dinamizador desse campo que é poderoso. A gente não tem como menosprezar esse tipo de sujeitos, né? Então, pode ter uma sinergia, digamos, né, na mobilização de alguns personagens que dinamizem esse campo das guerras culturais, do antipetismo, da moralização da política, e outros personagens mais moderados aproveitem, né, enfim, esse capital político-eleitoral. Você também costuma falar sobre essa onda do pânico moral, que ganhou muito espaço nos últimos tempos. Diante dessa espécie de crise, de disputa entre os próprios bolsonaristas, o que acontece com esse público que é movido pelo pânico moral? Esse público, Mari, um público que eu acho que nós temos uma tarefa muito urgente, que é entender exatamente como funciona o pânico moral, esse dito pânico moral, e como que ele tem a capacidade de fato, mobilizar esse público em base a um elemento, a um afeto fundamental, que é o medo. Então, esse público está aí. Esse público que acontece que agora mesmo não tem representatividade, fundamentalmente, está órfão, né? Mas não se preocupe que não faltará quem represente, que queira representar esse público, não tem nenhuma dúvida, né? Então, qual que para mim é a grande questão aqui? Esse é um público composto fundamentalmente por pessoas de renda C, D, inclusive menor, porque são pessoas, o público fundamentalmente é pentecostal e neopentecostal, o fundamentalista religioso, tanto, mas sobretudo evangélico, né, que é o que mais se dinamiza, né, nesse bolsonarismo religioso, ele é fundamentalmente um público periférico. E cuidado também, porque está composto muito também por um público feminino. O público feminino é um público com o qual nós temos uma identidade maior e mais fluida do que com a hipermasculinidade tóxica do macho bolsonarista. Então, por que eu me preocupo, Mari? Se a gente não conseguir, de fato, entender, compreender, de fato, né, essa questão das pautas, nós falamos muito morais, eu digo muito mais pautas existenciais, porque para esse público conservador são pautas sobre a própria vida, né? Para eles não são umas pautas secundárias, são pautas fundantes da vida, da existência. Se a gente não conseguir, de fato, entrar na compreensão desse fenômeno, estamos perdendo potencial comunicativo com pessoas que, naturalmente, poderiam estar no nosso campo, que são pessoas mais vulneráveis economicamente, e o público feminino que tem essa maior capacidade para conectar conosco. Então, não é trivial, nem muito menos isso. Então, acho que é entrar um pouco nessa compreensão do fenômeno, do que a gente pode fazer para estabelecer um tipo de diálogo, de tal forma que essa mulher periférica mãe não se sinta ameaçada pela esquerda, por esse fantasma, por essa caricatura que foi colocada na frente dela do que é a esquerda. Eu acho que isso é muito importante e tarefa urgente, né? Você acha que as políticas públicas, o fortalecimento das políticas públicas que deem assistência a essa mulher periférica, mãe, pode ser um caminho para o campo progressista voltar a se aproximar? Porque nem sempre os evangélicos estiveram distantes do campo progressista na história recente. Exato. Eu acho que é um caminho muito importante, mas não é suficiente. Né? Quando a gente fala essa famosa e posta aí dicotomia entre pauta econômica e pauta assistencial, né? Como se o campo progressista ele tivesse só que cuidar dessa pauta material econômica, né? Eu sempre digo que a gente tem que ter uma sutileza e uma capacidade maior de entender que pauta assistencial, né?
e pauta econômica, elas têm uma sinergia que é muito interessante, né? Elas têm uma cumplicidade muito interessante. Então, assim, de pouco, não é suficiente você dotar de políticas públicas de empoderamento essa mulher periférica conservadora, por exemplo, mãe, que ela é verdade, sente-se abandonada enquanto mãe conservadora, por exemplo, é importante sim, mas não é suficiente se você não faz a disputa política e narrativa também de tudo isso. Então, se você não faz essa disputa política sobre o que é, por exemplo, uma política pública sobre maternidade e sobre família. Então, vou te dar um dado. Quando foi a campanha, nós fizemos pesquisa sobre o tema da família. Quem cuida da família verdadeiramente? É o Bolsonaro, que ele o tempo todo bolsonariza o tema da família, ou é Lula, por exemplo, responsável pelas maiores campanhas de vacinação infantil que o país teve na história. Acho que esse tipo de disputa narrativa sobre quem que de fato, né, pode colocar esses conceitos aí, quem que de fato está cuidando da família, quem que de fato é uma pessoa que se aproxima às mulheres, é o Bolsonaro que está cuidando das mulheres com esse discurso misógino e violento, ou é o campo progressista com uma agenda muito mais igualitária e muito mais, de fato, de compreensão do fenômeno do machismo. Então, acho que essa disputa político-simbólica também é muito importante. E aí, o que falta para o campo progressista nesse caso é comunicar esse tipo de política? Eu acho que falta compreensão desse fenômeno. A gente sempre coloca, nós temos que voltar para as bases. Mas que bases, né? Porque as bases não são bases. Quais são as bases? As periferias brasileiras, elas são automaticamente de esquerda, progressistas? Não são. Nos fenômenos das periferias brasileiras, em toda a sua heterogeneidade, a gente encontra fenômenos muito desafiadores. A gente encontra esse pentecostalismo neopentecostalismo fundamentalista, a gente encontra também a entrada dessa lógica meritocrática microempreendedora, que é muito poderosa muitas vezes. Então, são bases que não são bases diretamente que se alinham, né, no nosso projeto. Então, acho que falta, primeiro, me parece, uma vontade e capacidade para compreender minuciosamente, né, e sofisticadamente o fenômeno. E depois, claro, né, o segundo passo que ter, de fato, vontade política, né, para implementar algumas questões, Mari, que não são triviais para nós enquanto campo. Então, assim, por exemplo, a gente vai ser capaz de construir uma agenda feminista de mínimos de consenso para a mulher brasileira? Vamos ser capazes disso? É necessário? É absolutamente necessário. Vamos ser capazes de a gente aumentar o nosso volume comunicativo e aumentar a nossa capacidade de extrapolar bolhas e chegar a essa mulher periférica, moderada, conservadora, que quer, que deseja ser empoderada, ser mais forte, ir para a luta, mas que não se sente representada, talvez, por um certo tipo de comunicação feminista? Seremos capazes disso? E a gente vê que esse neopentecostalismo ganhou muito espaço, não só no Brasil, mas em toda a América Latina nos últimos anos. E a sensação que se tem é que as igrejas chegaram onde o Estado deveria estar, né? Uhum. Pois é, eu acho que as igrejas chegaram onde o Estado deveria estar, no ponto de vista material, mas também do ponto de vista afetivo. Quantas vezes, mas muitas vezes a gente nas pesquisas escuta isso. Olha, se não fosse pela igreja, onde que eu deixo meu filho? Não tem creche aqui perto, né? Se não fosse pela igreja, meu marido não teria arrumado o bico que ele arrumou, foram os irmãos da igreja. Acolhimento material. Mas se o acolhimento afetivo e acolhimento, evidentemente não espiritual, né, porque esse não é o lugar do Estado, mas se o acolhimento afetivo, né, aquele acolhimento também da pessoa que procura um lugar no mundo, um certo pertencimento, isso é papel também social e do Estado, a ideia do pertencimento, né? Então, óbvio que a igreja tem uma capacidade muito maior em oferecer isso, mas quando a pessoa não sente que a política, que o Estado, que a sociedade a acolhe de alguma forma, claro que ela vai procurar esse acolhimento, esse pertencimento em outro lugar, porque, Mari, todo mundo precisa sentir pertencente, isso é óbvio, todo mundo precisa sentir acolhido e partícipe. Né? Então, se só for a igreja a querer esse acolhimento e essa ideia de que aqui você pertence, aqui você é alguém, então a gente vai por mau caminho. Quantas mulheres, por exemplo, a gente não entrevistou, Mari, que falavam assim, na igreja eu sou alguém. É só na igreja que eu sou alguém, por exemplo. Essa frase é terrível. É só na igreja que eu sou alguém.
Então, acho que é óbvio que nós temos um papel muito forte no enfrentamento a esse fundamentalismo religioso que se representa na bancada evangélica, na bancada católica fundamentalista. Acho que esse enfrentamento tem que ser feito, a disputa pelo Estado laico tem que ser feito. Mas, lado a lado, em paralelo com a compreensão do fenômeno também, um certo empoderamento do que significa, de fato, uma igreja numa região periférica, subalternizada, onde uma mulher está falando para mim, eu só me sinto alguém dentro da igreja. Uhum. E quando você fala nessa coisa do pertencimento, né? A igreja dá essa sensação de grupo, enfim, ser importante para algo, para alguém. O bolsonarista moderado, ele também se cola ao bolsonarista raiz, ao bolsonarista mais convicto, para ter essa sensação de pertencimento, né? De fazer parte, de se sentir autorizado. Como é que o campo progressista consegue entrar nessa disputa por esse público através desse caminho? Pois é, esse bolsonarista moderado, ele cola no radical, mas há muitos pontos de disputa e de atrito. Né? Então, por exemplo, desde o começo do governo Bolsonaro, a gente conseguia capturar isso, um incômodo muito constante do moderado na radicalidade do bolsonarista mais raiz, por exemplo. Então, essa ideia da radicalidade, da violência, por exemplo, uma coisa que incomodava muito sempre a base bolsonarista moderada. Outra coisa que incomodava muito, a ideia a divisão, a ideia de que, nossa, essa ideia de que eles estão o tempo todo querendo colocar lenha na fogueira, isso a gente também viu várias vezes, né? Inclusive agora, né? Tem gente que fala isso nas entrevistas, eu não quero também colocar uma lenha na fogueira, quero torcer para que o Brasil dê certo, né? Então acho que isso gerava incômodo. E outra coisa que gerava muito incômodo era a ideia da desumanidade desse campo, fundamentalmente na pandemia. Bolsonaro foi desumano, mas olha aí os antivacinas, né? Como isso, fake news contra a vacina. A gente viu muita reclamação no campo bolsonarista moderado. Qual que é aqui meu ponto? O ponto é entender justamente os pontos de atrito dos moderados com os radicais e o que o nosso campo representa é justamente esse oposto. Então, se o campo radical bolsonarista ele é tido como radical, divisionista, desumano, nós temos que representar a união, a humanidade, a compreensão, o compartilhamento, etc. Né? A moderação, a serenidade, eu acho que isso para mim é importante. O importante para mim é colocar os dois lados do quebra-cabeça. O bolsonarismo radical é isso, e isso é rejeitado pelos mais moderados. Agora, os mais moderados, rejeitando isso, tem que entender que há um outro lado que seja justamente que represente o oposto disso, que é justamente o que ele está reclamando, a ideia da união, da moderação, da serenidade, da humanidade, isso que o nosso lado teria que representar a fim de acolher esse campo moderado que está em disputa agora, mas daqui a pouco, se o campo mais radical, mais à direita se reorganizar, ele pode vir a, de novo, migrar, né, para esse campo da direita. Num artigo recente seu, você fala sobre como o bolsonarismo veio para ficar, principalmente pela capilaridade do Bolsonaro na política estadual, né? O PL cresceu muito e conseguiu eleger mesmo muitos governadores. Como é que a gente pensa esse campo agora com vistas para as eleições municipais? Como é que vai se dar essa disputa? Assim, não é exatamente que ele tenha crescido na política estadual, é que o bolsonarismo tem muita capilaridade, esse é fato. Quando a gente lembra, quando o Bolsonaro foi eleito, né, nos primeiros tempos, tinha toda uma percepção de uma certa parte da esquerda, pensando, não, o bolsonarismo é uma coisa de elite, representa as elites. Não é, não é. Ele é capilar, ele é representativo, ele mobiliza, ele é simbólico. Então, há uma organicidade no campo bolsonarista e há uma militância também. Então, acho que isso é importante entender isso, por quê? Porque outras figuras do campo bolsonarista foram eleitas, mesmo o Bolsonaro tendo perdido as eleições, outras figuras do campo bolsonarista foram eleitas e com muito voto. Insisto, olha aí o Nicolas Ferreira, recordista de voto. Enfim, olha aí o Tarcísio, ele atropelou os outros candidatos. Então, acho que aí que está também um pouco o tema, né? O Bolsonaro, olha a Damares, por exemplo, também eleita com um número enorme de votos, né? Então, o bolsonarismo representativo, ele vai para além do Bolsonaro. Por quê? Porque ele mobiliza valores
e porque ele mobiliza mais, e porque tem essa capilaridade e essa organicidade, né? Então, por isso que mesmo Bolsonaro saindo, né, da política, né, espero que isso aconteça muito cedo, mas o campo bolsonarista está em disputa e tem personagens que o representam, né? Aí que está, acho que, por exemplo, você falava das municipais, né? Claro que nas municipais a gente vai ver uma proliferação de, por exemplo, policiais que vão levar a bandeira do bolsonarismo radical, pastores que vão levar a bandeira do bolsonarismo radical, enfim, outro tipo de sujeitos, de políticos que vão também aderir à mensagem e à bandeira das pautas morais, por exemplo, né, etc., né? Porque essas pautas estão lá e têm organicidade. Agora, com a volta do Bolsonaro ao Brasil, muito provavelmente ele vai precisar enfrentar a justiça, né? Uhum. E pode ser que venha até ficar inelegível. Uhum. Como você acompanha esse público muito de perto, como é que está a expectativa deles com relação a isso? Olha, os mais radicais, eles não têm nenhuma dúvida de que ele vai ser considerado inelegível, que ele vai para a cadeia, eles estão já um pouco no momento apocalipse, né? Por quê? Porque para os mais radicais há uma percepção muito clara que é o STF, ele é o grande vilão da história. Agora mesmo assim, o STF ultrapassou Lula, inclusive, né, nos últimos tempos, né? O Alexandre de Moraes, ele personifica, representa o que há de pior dos mundos, essa satanização do Brasil que a Michelle falava, né? Então, assim, claro, para eles não há dúvida de que o Bolsonaro vai se enfrentar a uma perseguição da justiça. Isso para eles é claro. Então, vai ser inelegível, talvez vai para a cadeia, pronto. Agora, por que então que eu digo que a nossa narrativa é importante? Porque se de fato ele pagar pelos crimes que ele cometeu, que são inúmeros, né? Se ele de fato ficar inelegível ou se ele for para a cadeia, é muito importante, do lado da intervenção da justiça, da ação da justiça, nós termos a narrativa e o relato. Porque senão, de novo, nós sabemos que o bolsonarismo tem uma capacidade muito grande para gerar relato, para gerar narrativa. E a gente sabe muito bem, sofreu muito bem durante muito tempo com o impacto comunicativo deles. Então, tomara de fato que ele cumpra, né, perante a justiça, mas tomara que a gente tenha a capacidade de convencimento comunicativo também de contar a história que deve ser contada. Você falou sobre o Bolsonaro, ele não representa só os interesses de uma elite, o interesse do empresariado, ele representa anseios legítimos da população mais pobre e menos assistida pelo Estado. É um desafio para a esquerda conseguir construir essa narrativa de que não é o Bolsonaro com uma agenda neoliberal que vai atender a essas necessidades das pessoas mais necessitadas. Como é que a gente faz para resolver esse nó? Olha, o que eu acho? Acho que o Bolsonaro ele representa dois tipos de anseios, digamos. Os profundamente legítimos, que são os anseios fascistas, do discurso de ódio, e os legítimos, como essa ideia a ideia da ordem, a ideia para uma pauta conservadora, etc., né? Que são anseios que uma enorme parte da população compartilha e que, enfim, estão aí colocados, né? Então, acho que entendendo quais são os anseios legítimos, como, por exemplo, essa ideia de, a ideia da questão da ordem, da pauta da família, etc., nós temos que desbolsonarizar essas pautas. Para mim, isso é muito importante, Mari. Então, assim, se o Bolsonaro fala, de fato, por exemplo, o Bolsonaro foi eleito da mão do lavajatismo, né? Óbvio que nós temos que desbolsonarizar a luta contra a corrupção, né? Que tantos sustos nos causou. Mas é uma pauta legítima? Claro que é uma pauta legítima. A população brasileira querer uma política mais honesta é legítimo, só que nós temos que desbolsonarizar totalmente essa pauta e provocar uma contranarrativa. A ideia de uma certa ordem, por exemplo, é uma pauta legítima, se for tomada do ponto de vista da lógica bolsonarista, é uma ordem excludente, aquela ordem do patriarcado branco, né, normativo e pronto. Não. Mas a ideia de uma sociedade que tenha um mínimo convívio ordeiro, claro que é legítima, todo mundo quer uma sociedade que consiga um mínimo convívio ordeiro. Então, desbolsonarizamos essa pauta e a recoloquemos nos outros termos. A ideia da família. É curioso que quando eu falo do tema da família, me custa muito para mim comunicar isso, né? Mas a família é cara para todos nós, não só para campo conservador, sejamos sinceros. Mas vamos, então, desbolsonarizar a questão da família e recoloquemos família em outros termos.
Claro que o governo está lutando pela família. O que é Bolsa Família? O que é Minha Casa Minha Vida? O que é a vacinação infantil? O que é o Ser Gotinha? Não são as políticas públicas que colocam a família no centro? Então, eu acho que por aí me parece que está o campo. Nós temos muito mais que desbolsonarizar essas pautas que são de fato legítimas, né, que estão aí. Perfeito, professora, muitíssimo obrigada. Foi uma conversa ótima. Eu agradeço muito também a todos que nos assistiram, e essa conversa continua na edição impressa da revista especial sobre os 100 dias de governo Lula. Então, assine a revista Carta Capital, que você vai ter acesso primeiro, antes da revista chegar na sua casa, pelo site. Também vale passar na banca, comprar a revista para ler aí no ônibus, no metrô, no Uber. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Eu sou Mariana Serafini, estou aqui direto da redação da nossa revista em São Paulo, e até a próxima.